Você aí sabe qual é o animal mais importante que existe na Terra? E você já se perguntou qual seria o sabor dos dinossauros? E o que aconteceria com uma pessoa se ela fosse engolida por uma anaconda? É isso e um pouco mais que vamos ver no VS Responde de hoje. Inclusive, se você aí tem alguma pergunta, tem alguma dúvida interessante, já comenta aqui embaixo usando a hashtag VS Responde. Quem sabe você não aparece no próximo vídeo. Pergunta feita pelo Pampam. Ele quer saber qual seria o sabor dos dinossauros. Uma pergunta um pouco curiosa, né? Churrasco de dinossauro, dinossauro frito. Pegar uma coxona assim. Será que ia ter gosto de vaca, de frango, de peixe? Ou de dinossauro? Ou de jacaré, né? Segundo algumas hipóteses, os dinossauros teriam um sabor parecido com o de frango. Isso porque as aves evoluíram dos dinossauros terópodes, mais especificamente dos dromeossauros. Só que, galera, nem toda ave tem gosto de frango, né? E é por isso então que não dá pra saber ao certo qual seria o gosto do dinossauro. Se ele ia ter gosto de pato, se ele ia ter gosto de frango, se ele ia ter gosto de peru. Porque tudo isso depende da alimentação e da gordura do animal. E para comprovar essa ideia, alguns cientistas pegaram alguns fósseis bem preservados e conseguiram encontrar a mesma proteína que é encontrada em galinhas modernas. E além disso, o colágeno dos ossos de um Tiranossauro Rex possui composições semelhantes com o colágeno do frango. E o sabor, então, como já falamos, pode variar muito da dieta e também de como vivia o dinossauro. E se o animal então fosse carnívoro, ele poderia ter uma carne mais forte, mais selvagem. E se ele fosse herbívoro, provavelmente teria uma carne mais saborosa e mais suave. Thomas Shelby perguntou: quais são as piores prisões femininas? Vamos começar com a maior prisão lá da Índia, uma prisão feminina chamada Tihar. Essa prisão, galera, tem problemas de superlotação e a mulherada lá sofre com a falta de condições básicas. Em 2016, lá existiam cerca de 600 mulheres, todas espremidas em um pequeno espaço, sem mesmo ter condições básicas para viver. Segundo a ONU, o lugar tá todo largado, lá elas não têm comida suficiente, não tem higiene básica e lá as práticas de tortura e maus tratos é algo bem comum. E além disso, as salas são sem luz natural e sem ventilação, o que acaba trazendo problemas de saúde, tanto físico quanto psicológico. No Egito existe uma prisão chamada Banya Public Prison, que também sofre dos mesmos problemas. Superlotada, falta de higiene, maus tratos e dizem que é raro encontrar alguém saudável dentro dessa prisão. Isso porque muitos dos agentes penitenciários são homens, que acabam cometendo vários crimes com as prisioneiras. E também tem uma no Brasil que é bem ruim e fica no Acre. A penitenciária feminina do Complexo Francisco de Oliveira Conde. Lá elas não têm absorvente íntimo, a galera tem que dividir a cela com mais 15 pessoas, água limitada e até maus tratos. E se você não quiser ir para esses lugares, você já sabe o que tem que fazer, né? O que eu tenho que fazer para aumentar a minha renda? Por exemplo, você sabia que quem tem um curso técnico ganha em média 32% a mais de quem não tem? Onde que dá para encontrar tudo isso? No Grau Técnico, né, Daniel? Lá existem uma infinidade de opções para você crescer e se profissionalizar, com altas chances de sair empregado. E se você já atua em uma área, com o Grau Técnico você pode aumentar o seu salário. Lá você vai encontrar vários laboratórios super modernos, com agências de emprego dentro de cada unidade. Já são mais de 100 mil alunos que aproveitaram essas vantagens e já estão dentro do mercado de trabalho. Fale com o Grau Técnico agora que você garante 50% de desconto na sua matrícula. Alô, Grau Técnico? Eles me falaram aqui que você também vai receber o uniforme e todo o material didático grátis. Então clique no link agora e garanta já a sua inscrição na maior escola técnica do Brasil. Grau Técnico já. A próxima pergunta foi do Camilo Táspio. Ele perguntou o seguinte: o que acontece quando uma pessoa é engolida por uma anaconda? Primeiramente, para quem não sabe, a anaconda é um nome popular da sucuri gigante. Elas podem chegar a 9 metros de comprimento e pesar 200 quilos. E são encontradas principalmente na América do Sul. E por mais que essas cobras sejam gigantescas e em vários filmes são representadas como monstros que engolem tudo que vem pela frente, incluindo vacas e pessoas, engolir um ser humano não é uma refeição muito satisfatória para uma sucuri. Mas vamos supor que a sucuri tá doida e comeu um ser humano. Por mais que seja raro, isso já aconteceu. E agora vamos ver o que aconteceria. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que o ser humano é maior e mais largo do que os outros animais que a sucuri está acostumada a comer. Então demoraria muito tempo para você ser engolido. Mas antes dela te engolir, ela iria te dar várias mordidas e se enrolar no seu corpo, te esmagando até o fim. Depois disso, então, já com o seu corpo todo quebrado, dificilmente você estaria vivo. E é aí que ela iria começar o processo de te engolir. Inicialmente ela iria abrir toda a mandíbula e
colocar você pra dentro. A boca da anaconda é cheia de saliva, que é usada para facilitar na hora de engolir, deslizando a vítima para dentro da garganta. Depois disso, os músculos do esôfago começariam a fazer força, te empurrando cada vez mais pra dentro. E no estômago você daria de cara com um poderoso ácido e enzimas que iriam te dissolver e te digerir por completo, dissolvendo a sua pele, seus nervos, seus músculos e depois os seus ossos. E para você ter uma noção, a sucuri demora 3 dias para dissolver a pele de um jacaré. E como a pele de um ser humano é mais macia e carnuda do que a de um jacaré, então a gente seria dissolvido em menos tempo. E se isso não bastasse, você seria desintegrado ainda mais, caso sobrasse alguma coisa. Pois à medida em que você fosse passando pelo intestino delgado da cobra, o fígado e o pâncreas iriam secretar enzimas ainda mais poderosas. E no final tudo seria digerido, exceto seus cabelos e suas unhas. E algumas semanas depois, então, os seus restos seriam expelidos. A próxima pergunta é de Maísa Souza, e ela perguntou qual é o animal que mais beneficia o planeta. E a resposta para essa pergunta é muito simples, galera: as abelhas. Elas são consideradas como a espécie mais importante da Terra. As abelhas são as polinizadoras do mundo. E para quem não sabe, a polinização é a transferência de grãos de pólen da parte masculina da planta para a parte feminina. E esse papel das abelhas é bastante importante para ajudar na reprodução das plantas, de quase todas elas. Então, cerca de 70% da agricultura mundial depende das abelhas. E isso significa que se as abelhas deixassem de existir, boa parte da fauna do planeta iria acabar em pouco tempo. E de acordo com os especialistas na vida selvagem, as abelhas já estão em via de extinção. Nos últimos anos, a quantidade de abelhas vem diminuindo drasticamente, e estima-se que quase 90% desses insetos foram eliminados. E as principais razões são o uso de pesticidas, o desmatamento e as mudanças climáticas. Pergunta de Sônia Grão, ela perguntou: o que aconteceria se detonássemos todas as bombas nucleares do mundo de uma só vez? Bom, todo mundo sabe que uma única arma nuclear já tem poder suficiente para acabar com uma cidade inteira. Então imagina se todas as bombas do mundo fossem lançadas de uma só vez. O estrago ia ser bem grande, né? Não se sabe ao certo a quantidade de bombas ou armas nucleares que existem no mundo, até porque cada país mantém ali um segredo, né? Eles falam que tem, mas não fala quanto tem. E se fala quanto tem, não fala todas. Não vai falar a verdade, né? Porém, segundo a Federação dos Cientistas Americanos, estimam que no mundo tenham cerca de 12 mil ogivas nucleares. É daí pra mais, no caso. E alguns dos países que têm essas armas são os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. E o Brasilzão, cadê? Se juntar somente os Estados Unidos e a Rússia, por exemplo, já seria suficiente para acabar com o planeta. Tem potência equivalente a milhões de toneladas de TNT. Agora, outro exemplo, só para vocês entenderem mais ou menos, as bombas usadas e testadas pela Índia e pelo Paquistão, por exemplo, são cerca de 100 vezes menos potentes do que as bombas dos russos e dos americanos. Só que como a gente está falando de todas juntas, um pouquinho mais ou um pouquinho menos não faz diferença. Se pegássemos todas as bombas do mundo e jogássemos em um lugar só, a energia liberada seria tão grande que faria uma cratera de 10 km de diâmetro com 2 km de profundidade. Arrancaria um pedaço da Terra. Isso poderia criar uma bola de fogo de 50 km de diâmetro, queimando e destruindo tudo pela frente. Também seria formada uma nuvem de cogumelo de 48 km de altura. E essas partículas de poeira, cinzas e tudo mais, iria acabar bloqueando a luz solar e abaixando a temperatura global durante vários e vários anos. Isso resultaria em um inverno nuclear, com vários impactos ambientais. Isso tudo aconteceria se a gente jogasse todas as bombas atômicas, teoricamente, no mesmo local. Agora, se cada país resolver tacar sua bomba atômica pra lá, pra cá e tudo mais... aí não vai ter cidade, não vai ter ser humano que aguente. E se fosse então dessa maneira, né, cada país lançando pra onde eles quisessem, aí o mundo iria ficar com vários lugares desabitados e devastados. Só que tudo isso, galera, são hipóteses, pois como a gente não tem a quantidade certa de bombas atômicas, o poder destrutivo de todas elas e também a gente nunca fez esse teste, Melhor não fazer também? Deixa pra lá. não dá pra saber ao certo o que aconteceria, mas o resultado não ia ser nada legal. E esse, galera, foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais, um vídeo com coisas sérias, mundo animal e muito mais. E agora é a hora de deixar a sua pergunta. Curta o vídeo e use a hashtag VSResponde, deixando aqui uma pergunta que você quer fazer para o Você Sabia. E é isso, galera, nós vamos ficando por aqui, até o próximo VS Responde, isso tudo, pessoal, valeu!